capítulo 6 de Juízes, versículo 11. Todos acharam? Amém. Se não achou, acho que vai aparecer aqui na versão NAA, Nova Almeida Atualizada. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar, para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está com você, homem valente. Gideão respondeu: ah, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão as tuas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos do midianita. Então o Senhor virou para Gideão e disse: vá na força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Gideão respondeu: ah, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu sou menor da casa do meu pai. Mas o Senhor lhe disse: já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fosse um só homem. Pai, libera essa palavra na plenitude do Teu Espírito Santo em nossos corações. A nossa limitação é muito grande, Senhor. Deus, tantos barulhos, tantas vozes, Senhor, tantas contendas de alma, tantas situações, ó Pai, muitas vezes apavorantes, Senhor amado, acontecendo no nosso dia a dia, tantos ais que falamos, Pai, e nesta noite eu quero que Teu Espírito Santo, crendo, fale com cada coração, acima das circunstâncias, além da minha limitação, Senhor, age, Pai, soberanamente, plenamente, tocando, Pai, liberando unção, quebrando jugo, rompendo cadeias, desfazendo embaraço, obras de magia, de encantamento, venham ser destruídas no poder, no nome de Jesus Cristo, Pai, para a glória do Teu santo nome, Jesus. Amém, amém, amém. Sempre, querido, em nome de Jesus. Se um anjo viesse falar com você, vou apertar os irmãos agora. Se um anjo viesse falar com você, você responderia que nem Gideão? Você afundaria no lugar? O anjo veio falar com Gideão e chegou de uma maneira para levantá-lo. O Senhor chega para Gideão e fala com ele: o Senhor está com você, homem valente. Porque há todo um contexto da história real, aconteceu, há registro bíblico em outras passagens disso que aconteceu. Mas a primeira coisa que Gideão questionou o anjo: será que o Senhor está conosco? Por que aconteceu tudo isso? Onde estão as suas maravilhas que os nossos pais contaram? O Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. E aqui entra o primeiro questionamento que eu faço para os nossos dias: quando as coisas se apertam ou dificuldades acontecem nas nossas vidas, parece que a distância de Deus no nosso problema é muito grande. Parece que Deus não está nem aí. Muitas vezes esquecemos rapidamente as maravilhas e os sinais e os prodígios que Deus operou. Nós temos uma facilidade para focar no problema. E quando focamos no problema, ele se agiganta. Não, se eu desviar o olhar do problema, o problema vai deixar de existir.
uma dimensão humana. Quando eu falo humana, eu vou falar adâmica, caída, homem natural. Eu estou falando de uma igreja, do corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus, que muitas vezes olha para a circunstância e fica bloqueado, impedindo muitas vezes de crer que o poder de Deus é maior que a circunstância desfavorável que você está vivendo. Não é possível para o nosso Deus, todos nós sabemos, amém? Amém. Mas muitas vezes nós limitamos o poder de Deus. O texto em si aqui foi em função de Israel ter prevaricado, Israel ter abandonado. Se vamos ver aqui no capítulo 1, diz assim: os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. O fato específico aqui é o tratamento de Deus com Israel. Israel tem uma aliança com Deus. Israel se afasta da aliança, Deus põe 7 anos de jugo sobre Israel. Isso aqui, amados, é um texto dentro do contexto da época, que muitas vezes a pessoa fala: Deus está pesando a mão, Deus está me botando de castigo, Deus está, sabe, amados? Hoje nós vivemos na graça e vivemos uma dimensão, uma dispensação plena do poder de Deus, aonde Deus não age para te botar de escanteio, você mesmo pula do escanteio, sai de lá, se afasta de Deus. Hoje Deus não se afasta mais, como no passado a lei havia todo o pormenor do tratamento de Deus, e é válido nós entendermos isso, para trazermos no nosso dia o quão preciosa é a graça que temos em Cristo Jesus. Porque se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. E amar é a graça. 1 João diz com tanta clareza. Aqui nós entendemos claramente que o pecado, a iniquidade do povo, diz assim: os midianitas prevaleceram contra Israel, e por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si covas que estão nos montes, e cavernas e as fortificações, porque cada vez que os israelitas semeavam, os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente os atacavam e acampavam em Israel, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam sustento, nem ovelhas, nem boi, nem jumentos, pois vinham com seu gado, com suas tendas, uma nuvem de gafanhotos, e eram tantos que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entraram na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. O que acontece muito, é mais comum murmurar e reclamar do que clamar a Deus, do que apregoar o jejum, do que se colocar no altar, do que se colocar no propósito com Deus, de estabelecer uma meta com Deus. Enquanto o Senhor não falar, eu não me ausentarei. Enquanto o Senhor não revelar, eu não deixarei a Bel. Acabou de testemunhar o período que ela se propôs diante do Senhor, de estar buscando, de estar louvando, de estar adorando, está lendo o texto seguidamente, até encontrar Deus revelando o seu coração. Ele não está distante, não, ele está próximo. Mas o que? O mecanismo da aproximação está em nós. Nós nos ausentamos, nós nos afastamos. São as nossas iniquidades que fazem separação entre nós e o nosso Deus. É nós que recuamos, é nós que quando estamos vivenciando uma vida que existe pecado, promiscuidade, nós sabemos que Deus é o santo, Deus é santo, e nós estamos em iniquidade, e nós automaticamente nos afastamos e nos desculpamos. Eu estou assim por causa disso, eu estou assim por causa daquilo. O marido que eu tenho, você não sabe quem ele é. A minha mulher, então,
e os filhos me deixam louco. O dinheiro está curto. O chefe da empresa é terrível. E mais, e mais, e mais, e mais, e mais situações que nós vamos agregando para justificar a nossa situação. Porque Satanás é teu adversário. E as armas da sua milícia são terríveis. As armas da nossa milícia não são carnais. Essas armas, a desculpa começou lá com Adão, no Éden, Eva desculpando-se diante de Deus, Adão se desculpando diante de Deus, dizendo que a mulher que o Senhor tinha dado, Eva declarando que a serpente a enganou. Então, transferir responsabilidades, a gente tem uma facilidade tão grande. A criança pequenininha, eu falo por isso que é a Dani, né? A criança pequenininha quebra alguma coisa, põe a culpa no irmão menor. Se não tem irmão, acusa o cachorro. Foi o Bob, né? O Bob bateu o rabo e derrubou o copo. É assim que é, porque essa é uma natureza caída. Achar responsabilidade. E aqui está Gideão achando o responsável da situação. Foi Deus. E quando na verdade foi o povo. O Senhor nos abandonou, nos entregou nas mãos dos midianitas. Foi o povo. Mas quando o povo clamou ao Senhor, porque Israel tem aliança com Deus, Israel tem uma aliança com Deus. A aliança de Israel não foi revogada. Jesus cumpriu toda a palavra, cumpriu toda a plenitude da aliança para os gentios e para o judeu que vier a crer. Mas há uma aliança que ela não é revogada, ela é cumprida. E aqui eu vejo quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor, quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhe enviou um profeta. Então Deus age quando nós nos arrependemos e clamamos. Deus não fica na inércia, esperando para ver o que acontece. Deus tem urgência em te abençoar, querido. Deus tem urgência em te libertar. Deus quer para ontem, Ele é eterno, então o tempo para Ele é hoje. É hoje, agora. Eu vou esperar, vou anotar aqui no caderninho. Ontem foi até interessante. Teve um chá de mulheres de Bauru e estava a prefeita. Aí eu estava do lado, tinha cumprimentado ela, e chegou uma senhora e falou: escuta, prefeito, eu estou numa situação assim, ela pegou o celular, anotou. Era uma situação de hospital, um quarto, uma vaga no hospital. Tá, clique. Encostou outro. Clique. 3 pessoas em 5 minutos vieram falar com aquela autoridade, trazer as suas demandas. Bem, é certo, é prefeito, é isso aí mesmo. Agora eu fico imaginando, né? Será que Deus tem uma tabuinha e vai escrevendo as suas demandas para mandar para o secretário, sei lá, se vai ter, se vai fazer, se vem no caso? Mas Deus não tem nada. Tudo aquilo que nós levamos diante do altar de Deus é do conhecimento do Pai, amado, Ele tem a resposta. Dá glória a Deus. Eu não ficava, vou guardar mais um pouquinho. Não. Deus está demorando, não vai responder, não, querido. Deus já respondeu aqui, tem um tempo teu, o tempo teu que tem que existir. O tempo de Deus é agora, é instantâneo. Amém? Amém. Nós contamos os dias, nós contamos as horas, nós contamos os minutos, nós contamos os segundos, mas tem um Deus, o nosso Deus é eterno e Ele é pleno em sua palavra. E quando oramos, quando clamamos, Ele tem a resposta certa para a tua vida. Dá glória a Deus. E eu vejo aqui, amados, a situação da miséria acontecendo em Israel. Eles perdiam tudo, eles se escondiam, faziam buracos nas montanhas, se escondiam, fugiam do problema. Até que alguém, um grupo, levantou-se e enfrentou o problema. E o questionamento que eu faço aqui: você foge do problema ou enfrenta o problema? Pastor, como é que eu vou enfrentar meu problema? Clamando ao Senhor.
clamaram ao Senhor, eles levantaram sua voz, eles saíram da inércia, saíram de cavar buraco na montanha, se esconder do problema, fugir. Gideão estava fazendo o quê? Ele estava malhando trigo no lagar. Lagar é o lugar de amassar as uvas, é um lugar inapropriado para que Gideão estivesse lá fazendo isso, com o intuito de salvar a lavoura, com o intuito de salvar alimento. Ele estava fazendo uma estratégia sábia até, porque aonde ele estava, os midianitas não iriam ver. Ele estava num lugar onde teria que ter uva lá para ser amassada. E aí, amados, aparentemente Gideão estava dando um jeito para ter um escape. Não estou entendendo, amados? Você está dando um jeitinho para ter um escape? Então você está procurando uma forma, mais jeitosa de contornar situações? Ou você entra na batalha e requer diante do Senhor e faz conhecido diante do Senhor as suas angústias, as suas fragilidades, os seus problemas? Eu sei que aqui eu tenho um grupo de irmãos que não tem problemas, que não tem calo de estimação. Eu sei que os irmãos são abençoados, mas eu tenho problemas, eu tenho dificuldades, e todas as dificuldades procuro fazer conhecida diante do Senhor, porque a resposta certa vem dos seus lábios. Então eu tenho que entender uma coisa, irmãos: tudo que está escrito nas Escrituras é para o nosso ensino, para a nossa correção, para redarguir, trazer de volta ao centro da vontade de Deus. Tudo que está escrito na Escritura Sagrada tem a finalidade de nos instruir na verdade, e a verdade nos liberta. A verdade nos condiciona a vivermos na centralidade de Cristo, não fugimos nem para a direita nem para a esquerda, mas estar no centro da vontade do Pai. E assim eu vejo aqui o anjo aparecendo para Gideão e chegando, sabendo como ele era, já achando: ó, homem valoroso, ó, homem valente, varão valoroso. E assim que Deus quer fazer contigo, meu irmão. Você é valoroso. Pastor, você não sabe da minha luta, pastor. Você é um varão valoroso, uma mulher valorosa. Deus tem um projeto de vida para você. No projeto de Deus não há fuga. No projeto de Deus não há caverna cavada em buraco, em morro para se esconder. No projeto de Deus, amados, é você estar na sua presença. O projeto de Deus é mostrar a tua cara. Se apresente, soldado de Cristo. Se apresente numa batalha. Não, você não vai ter que lutar com armas naturais. As armas do nosso inimigo não são carnais, são poderosos em Deus para destruir as fortalezas. Você tem um inimigo violento, agressivo, destrói, rouba, mata, e você não pode ficar sem estar com a armadura de Deus. Efésios capítulo 4, 5. Armado, preparado, orando, jejuando, tendo relacionamento, intimidade. O que vai acontecer? O inimigo pode se levantar, mas levanta para cair. Ele levanta para cair. O domínio das trevas se dá pela ausência de homens e mulheres que se coloquem na brecha. O que é colocar na brecha? Na oração, na comunhão com o Pai. Pelo simples fato de você estar em comunhão com Deus, as coisas começam a mudar. Entre em comunhão. Você quer ver mudando? Não adianta bater boca, não adianta discutir, não adianta querer colocar ordem, não adianta você, vou botar ordem na casa. Não, põe ordem na tua vida, em nome de Jesus. Amém. Quer pôr ordem na casa? Primeiro bota ordem na tua casa espiritual. Primeiro conserta com o Pai. E o que vai acontecer? Amados, as coisas são decorrentes, consequências. Muitas vezes vai doer. Por que vai doer?
são do agrado do Pai. Eu lembro muito bem, há 48 anos atrás, quando aceitei Jesus Cristo, Ele me aceitou. E eu era fabricante de imagens, eu tinha uma situação financeira razoável, estava indo tudo muito bem, carro novo, peruas novas, tudo muito bem, morava de aluguel, mas não tem uma pompa que só os irmãos não imaginam como que era a pompa, né? A ignorância na frente, porque não tinha Deus, não tinha temor. Aí aceitei Jesus, porque era um relacionamento. A minha preocupação era não perder minha noiva. Então ela aceitou Jesus, ela mudou, eu vou mudar com ela para não perder. Tá. Só que Deus, ele não aceita o meu acordo, né? Ele me abraçou. E quando ele me abraçou, ele me espremeu, aí começou a sair o quê? Rebolice de vida. Começou a aparecer as iniquidades presentes. O que é iniquidade? Iniquidade é diferente de pecado. Iniquidade é o pecado de continuidade. A pessoa faz sempre aquilo errado. Muitas vezes o pecado é uma transgressão, uma ação involuntária. Involuntária acontece, se confessa, deixa. Mas iniquidade tem que haver arrependimento, quebrantamento, entrega, renúncia. E aí o que aconteceu, amado? O abraço de Jesus tão amoroso, eu chorei tanto naquela noite, cheguei em casa leve, suave. Porque eu entrei, eu tinha, as imagens eram penduradas no prego na parede, ia cheio na sala, a fábrica e a casa eram juntos. Era a fábrica e a casa era junto. A casa nossa era um quarto, uma cozinha, o resto era tudo fábrica. E do que eu vejo as imagens, né? Aí veio, crente não faz isso, crente não faz isso, porque já tinham pregado para mim, né? Você vai para o inferno, você fabrica santo. Mas aquele abraço de amor em Jesus me espremeu tanto, 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 que eu comecei a enxergar as iniquidades, os ídolos, como eu comercializava, como eu vivia, tudo atrapalhado, tudo atrapalhado. Mas o amor de Deus é tão grande que Ele espreme com amor, e as iniquidades aparecem. E aí, dou continuidade no passado ou quero o novo de Deus? Tão grande esse amor, meu amado, que o novo de Deus vai acontecer na medida que você vai deixando o velho sair, pondo para fora, sabe? Vai varrendo a casa, vai limpando, vai procurando, porque o Espírito Santo de Deus, ele penetra no mais profundo do nosso ser, ele prescruta, ele conhece o nosso interior. Na medida que você vai orando, vai lendo a Bíblia. Nunca tinha lido a Bíblia na minha vida, comecei a ler, Deus começou a falar, e aquilo foi brotando, coisa que eu não imaginava. Está errado, põe em ordem, está errado, e põe em ordem. Amado, é assim que é uma ação do sobrenatural de Deus. Não veio ninguém falar para mim que era proibido fumar. Eu fumava 3 maços por dia. Ninguém veio falar para mim que era proibido beber. E não é proibido. O que aconteceu com a bebida? Na primeira semana, estourei as latinhas de cerveja fora. Os garrafões de vinho de Santa Felicidade fora. Ninguém falou para mim. Mas aquele abraço de amor revelou que Deus é maior que todos esses subterfúgios que o homem usa para se alegrar, como se diz, supilar o fígado, né? Vou tomar para relaxar. Que relaxar o quê? Aquela presença do Espírito Santo dentro da tua vida, você não precisa de nenhum aditivo, nada, só Jesus. Deixa Ele te abraçar. Deixa Ele dar um abraço de Cristo, aleluia. Mas você sente o pulsar do coração de Deus na tua vida, você sente uma alegria tão grande, tão maravilhosa. O Espírito Santo de Deus vai agindo, de repente aquilo que você achava normal, você vai compilar, não é normal. Pastor, como é que faz então? Deixa esse amor entrar no teu coração, e aquele palavrão
criado chulo, aquela boca imunda, o que acontece? Amado, se o Senhor vai abraçando, abraçando, você vai sendo abraçado, abraçado, abraçado. A palavra vai entrando no teu coração, a palavra vai mudando o teu vocabulário, a palavra vai transformando a tua vida, o Espírito Santo vai agindo, vai agindo, vai agindo. Quando você vê, você olha no retrovisor, você tem nojo daquele passado, porque Deus fez tudo novo na tua vida. Está fazendo, é um processo. Tem muita coisa ainda para ser mudada, mas é um processo. Esse processo tem que caminhar. Temos advogados aqui, processo não pode ficar na gaveta, tem que caminhar. Amém? O juiz tem que dar os espaços, tem que andar. E o juiz, Jesus, aleluia, o justo juiz, ele quer realmente que o teu processo seja pleno e chegue chancelado no sangue do Cordeiro diante do Pai, em nome de Jesus. Aleluias, 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 aleluias. Não fiquem com medo, não se escondam, não cavem buracos, não fique tentando salvar o trigo, porque todo ano vai ser a mesma coisa, todo mês vai ser a mesma coisa. É como aquela pessoa, eu já vivi isso. Aquela pessoa que tem os cartões de crédito, né? E é tão pequenininho o papelzinho, e que ela passa o cartão, hoje nem passa, né? Aproxima, e sai um papelzinho desse tamanho, perde o papelzinho, e depois vem as faturas, e depois vai ficando, vai acumulando. Quando vê, deve mais do que ganha, e aí começa a negociar, e vai jogando. Hoje tem uma coisa pior ainda, na minha época não tinha. A pessoa com o próprio cartão paga o cartão, gente, é um buraco em cima do buraco, um abismo puxando outro abismo. Quando vê a pessoa, não tem mais aonde sair. Queridos, isso tudo falta de uma estratégia de Cristo na sua vida, a mente de Jesus, para saber aquilo que é real, que é importante, que é necessário. Você vai comprar, você vai gastar, mas aquilo que é supérfluo e aquilo que está fora do teu padrão, o Espírito Santo de Deus fala: não, pode parar, não é para você. Vocês estão entendendo? Amém. Eu andei 11 anos, sempre que eu estou falando do passado aqui, mas o Espírito Santo de Deus sabe. Eu andei 11 anos de Kombi diesel. Enquanto estávamos construindo aqui, enquanto estávamos ali do lado, pagamos um aluguel caro, 11 anos. Quantas vezes eu fui em loja de automóvel, olhar, tal, dava dentro do orçamento, dava para comprar, aí eu orava. Por que eu ia orar? Eu ia buscar a Deus direção. Eu via, não. Vocês estão entendendo, amados? Amém. Pela obediência de tantos não que eu recebi do Senhor para não fazer financiamento. Porque naquele mês você consegue pagar, mas o pacotinho é grande, né? 36, 48, passa 6 meses, um ano, acontece uma situação terrível, e aí financeira, você não consegue mais pagar, chega a perder o veículo. E por obedecer os nãos que eu recebi do Senhor, o Senhor vem proporcionando condições. Eu sei que tem um carro ano, seminovo, sei que o Senhor tem proporcionado. Sabe quantos financiamentos? Vou falar a verdade, tive um financiamento no cartão que eu passei para pagar 10 mil reais. O resto, nada. Deus provê. Vocês estão entendendo? Amém. Deus é Deus provedor. Entrando aqui na palavra, pastor, o senhor estava em pecado? Não. E aí entra nos nossos dias, porque temos uma facilidade de jogar tudo em cima do pecado. Não havia pecado, não havia. Está enfermo lá, houve alguma falha? Não havia. O que acontece, amado? É o propósito eterno de Deus sobre a tua vida, de te condicionar a você viver naquilo que é a dispensação da graça para você viver e te levar a andar, caminhar numa dependência de Deus. Um amém? Amém. Porque a dependência de Deus, amado, é saber que Ele é Deus provedor, mas Ele não é Deus de
dando riquezas, assim, distribuindo. Não! Deus quer te abençoar, sem dúvida. Vai te abençoar, sem dúvida. Mas Ele não é essa a finalidade de você estar no corpo de Cristo. A nossa riqueza não está aqui, está na glória, está no céu. Não vai tesouro na terra, onde traça, ferrugem, corrói. Mas amado, então quer dizer que a própria viver na pindaíba? Não, em nome de Jesus. Mas Deus quer que você aprenda a viver contente em toda e qualquer situação. Eu tive dificuldade um tempo, principalmente quando a come fervia, na subida do abacaxi ali, tem que parar, esperar, sujar a mão de graxa, abrir a tampinha, colocar água, esperava um pouquinho. Sabe, na inauguração da igreja a come ferveu. Na inauguração eu estava todo ajeitadinho, bonitinho, a camisa bonita, gravata bonita. A bichinha, e não tem o que fazer, é encostar, esperar uns 10 minutinhos, estava com tempo, abrir o reservatório, por água bem devagarzinho, chegar com as mãos todas cheias de graxa. Vocês estão entendendo, amados? Poxa, pastor, mas por que passar tudo isso? Eu queria, não, eu precisava disso na minha vida. Você precisa de um tratamento. E é individual. O que serve para mim, talvez não sirva para você. O que aconteceu com Gideão, amados, na história de Israel, leva muitas vezes a pessoa a condicionar que está dando errado em função de pecado. Mas muitas vezes, amado, e quase sempre, não é um pecado, mas é uma maneira que Deus está te chamando para mais próximo. Sabe, o autor famoso diz que quando a luta vem, a cruz acontece. Significa, quando você entra numa luta, está numa dificuldade, você vai aos pés da cruz. Você vai para a presença do Senhor Jesus. O cristão tem que entender, eu tenho que entender, amados, que se eu clamar, vai ter resposta. E o Espírito Santo de Deus libera uma palavra para a tua vida. E talvez não vai ser a palavra que você vai gostar, não. Porque muitas vezes criamos uma expectativa que Deus vai chegar e falar. Muitos até oram dando a resposta para Deus, né? Deus faz desse jeito. Deus faz desse jeito. Não! Se apresenta no Senhor, Ele é soberano. Amém? Ele é soberano, Ele vai fazer. Ele não se omite. Ele está na batalha. Aleluia, glória a Deus. Isaías 59, 1 e 2, não precisa nem abrir. Ou abra, vamos ler, vai. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para que não possa ouvir. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os seus pecados que vocês cometeram o levam a esconder o rosto de vocês para não ouvir os seus pedidos. Sabe, se você vem para o altar, primeiro confessa, primeiro busca confissão, limpeza, entrega, confessa e com propósito, conserto. Ao confessar, eu não quero mais isso na minha vida. Não é conseguir o objetivo é que Deus ouça a minha oração. Ele conhece o meu coração. Se eu estou com intenção só de confessar da boca para fora, amado, rompe com toda a possibilidade daquilo voltar na sua vida. Confessar e deixar, confessar e deixar, confessar e deixar. Amado, o ouvido do Senhor não está agravado, Ele não está surdo, Ele ouve. Amém? Você pode dizer glória a Deus? Então, queridos, nós sabemos que chegaram para Jesus com um moço surdo e perguntaram: se o senhor consegue fugir aqui agora? Ele vai embora. Quem pecou?
Foi ele ou foi seus pais? Aí Jesus respondeu: não foi ele, nem foram seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele a glória de Deus. Muitas vezes nós ficamos perguntando: aonde está o erro? Onde eu falhei? Onde eu errei? Amados, hoje nos nossos dias, a iniquidade é a marca de separação. Mas pode acontecer, amados, que Deus quer manifestar a sua glória. Pode acontecer, amados, como Ele manifestou a sua glória quando Lázaro morreu. Ele estava num lugar distante que ele poderia chegar rapidinho, mas se demorou mais 4 dias. E chegou, Lázaro já estava sepultado. E as irmãs de Lázaro chegaram em Maria. Primeiro Marta chegou, depois Maria chegou. Se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Mas Jesus fala com tanta clareza: Lázaro dorme, vou ressuscitá-lo. Oh, glória a Deus. Tudo isso dentro de um propósito, que toda aquela comunidade que viu aquele homem estar sepultado, estar num túmulo lacrado, foi removida a pedra e ouviram uma voz: Lázaro, vem para fora. Manifestação da glória de Deus. Tudo isso Jesus fez para que a sua glória fosse manifesta naquele lugar. O testemunho correu às redondezas. Todo mundo ficou maravilhado de Lázaro ter ressuscitado. E Jesus foi crido por multidões naqueles dias. Quantos estão crendo, queridos? A tua situação pode receber uma palavra de ressurreição. É fé. Eu creio. É fé. Deus pode chamar a existência as coisas que não existem como se elas já existissem. Não somente creia. Nessa noite é uma palavra rema, uma palavra de vitória para a tua vida. Nessa noite é um direcionamento do Espírito Santo para você colocar no altar aquilo que está te incomodando. É uma pedra no teu sapato, é algo que não nos enrola. Vai. Sabe, amado, parece novelo, né? Quanto mais tira, mais dano sai. Então chegou a hora de você falar: não, em nome de Jesus, eu vou clamar nessa noite por uma saída, por uma solução que venha do Pai. E você ter algo diretivo na tua vida. Você vai começar a ver sinais daquilo que Deus já está fazendo. Você vai ter sinais que Deus já está operando, em nome de Jesus. Amém. Porque nos nossos dias, naquela época, vinha um anjo, vinha um mensageiro. Nos nossos dias, Deus vai levantar você. Eita, ô pastor, tem como mandar anjo? É mais fácil. Não vai levantar você. Eita, ô pastor, sério isso? Sério? Deus quer usar a tua vida. Deus quer te fazer você um instrumento, um agente do Espírito Santo. Aquele que sobre a sua vida repousa a alegria do Senhor, a paz que excede todo entendimento. Sobre a tua vida repousa a verdade de Cristo, do Cristo vivo. Sobre a tua vida repousa, aleluias, a presença do Senhor. Você é templo do Espírito, morada de Deus. Olha, sendo tudo isso, eu estou querendo que um anjo venha resolver meu pepino. Mas eu vou para as Escrituras. Vamos lá em João, capítulo 15. Para nós terminarmos essa parte. Versículo 4 diz assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Vamos ler de novo? Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira,
vocês são os ramos. Entenda isso, meu amado. E Jesus está dizendo para você, para mim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Vocês estão entendendo, amado? Diferente da situação de Gideão, que o anjo vai levantar. Deus quer que você entenda a tua posição no corpo de Cristo, como ramo, amados. Aleluia. Quem permanece em mim, eu nele, se dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. Eu apanho e lanço no fogo e o queimo. Versículo 7: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Vocês estão entendendo? O que é o clamor? Porque Jesus nos dá acesso direto ao Pai. Antes, amado, a pessoa, ela necessitava de um sacerdote, do sumo sacerdote, do cabrito, se fosse pobre, um par de pombinhas, ou um cordeiro. Ela não podia ir de mão vazia, ela tinha que ir ao templo. E muitos iam uma vez por ano ao templo, porque moravam longe, e levar suas demandas. Aí Deus diz que hoje eu e você temos ousadia de entrar no Santo dos Santos, porque o véu foi rasgado, não há mais separação. O lugar da presença do Pai está hoje, aleluia, dentro de nós. Habito em alto santo lugar, mas habito também no contrito e abatido do Espírito, aleluia. O que Deus quer fazer morada e fazer habitação, e nessa habitação glorificar o seu santo nome, aleluia. Eu vejo aqui: se permaneceres em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedirão o que quiserem. Pastor, qualquer coisa. Amado, você está em Cristo, você vai pedir segundo a sua palavra. Você não vai fazer pedido para se esbanjar nos seus prazeres, vai pedir aquilo que está dentro das Escrituras. Nisso é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim vocês mostrarão ser os meus discípulos. Como o Pai me amou e também eu amei vocês, permaneçam no meu amor. Deixa o amor de Deus te abraçar, amado. Deixa o amor de Deus te abraçar. Se vocês guardam os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e eu com o seu amor permaneço, e no seu amor permaneço. Tenho dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Essa é a vontade do Pai. Deus quer que você viva a alegria dele. Agora, tem outras alegrias aí. Você pode ir num parque de diversões, se divertir, a alegria gerada, externa, fora. Você pode ir num show, todo mundo pulando, gritando e tal, traz uma alegria externa. Mas o que Deus quer fazer de você é uma fonte a jogar, um rio de água viva que flui do teu interior. Amados, é diferente a alegria que vem de dentro, a alegria que não depende de circunstância, a alegria que não depende de situações, a alegria que é do Senhor. Ele reina, Ele traz sobre você, Ele traz em você essa habitação gloriosa de você vivenciar dia após dia a alegria do Senhor. Tenho dito essas coisas, que é a alegria de vocês, para a alegria dele, para a alegria de vocês, e essa alegria seja completa. E o meu mandamento é esse: que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar sua própria vida pelos amigos. Vocês são meus amigos. Está aqui: se fazem o que eu vos ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que eu vi do meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo
contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de tudo que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. E que lhe ordeno é isso, que vocês amem uns aos outros. Em suma, amados, referência da habitação do Senhor é o amor. Se alguém odeia, tem problema. Se alguém é raivoso, problema. É minha natureza, então sua natureza tem que ser transformada pelo poder de Deus. É velha natureza, assim. É minha velha natureza, é adâmica. Aí você pode gritar, xingar, espernear. É o homem carnal caído. Mas a nova criatura, marca da nova criatura é o amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a marca do cristão, que se compadece do irmão e perdoa e ajuda o irmão a sair do buraco. Não é injetando, não, abraçando, orando e dando estratégias de Deus para aquela vida. Vocês estão entendendo, irmãos? Em nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus.